Meus irmãos, a paz do Senhor. Sou o presbítero Tenório Cavalcante, dirigente da Escola Bíblica Cristã, Campo Eclesiástico São José da Coroa Grande, campo liderado pelo evangelista Davi Barbosa. E estamos aqui mais uma vez para estudarmos mais uma lição bíblica. Estamos no quarto trimestre, na lição 3, com o tema Missões Transculturais. Não iremos ler a leitura bíblica em classe, iremos apenas ler o texto áureo, verdade e prática e partir para o conteúdo da lição, tá? A leitura bíblica em classe, eu só vou ler o livro para você abrir em sua casa ou está em sua revista, no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, 9 e 17 ao 22, e depois Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Texto áureo nos diz: Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías, capítulo 49, versículo 6. Verdade e prática, o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Essa lição temos 3 objetivos a alcançar com cada aluno que estuda, ou que vão estudar conosco na escola bíblica. Primeiro, nós devemos, juntos com os alunos, identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. Segundo, demonstrar o amor de Deus para com as outras nações. Terceiro, relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Meus amados, na lição anterior, nós estudamos missões transculturais e a natureza de Deus como missionário. E nessa lição que nós estudamos na lição 2, o resumo do que vamos estudar nessa lição 3. Só que nessa lição 3 vai destrinchar mais conteúdo, dando continuidade da lição 2. Israel, primeiro tópico, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes. Gênesis 12 e 3, quando tem a chamada de Abraão, eu vou ler para você aqui. Alguns textos bíblicos são fundamentais para comprovar esse pensamento do escritor. Então vamos ler Gênesis capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Em ti bendita, não está escrito em ti bendita é a tua família, Abraão, mas todas as famílias da terra. Vamos ler mais texto conferido. Vamos para Mateus 24, 14, Novo Testamento. Mateus 24, 14. Que diz: E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Vamos ler ainda Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. E chegando Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação
dos séculos. Então já havia o plano de Deus, um propósito de Deus para alcançar todas as nações. Mas Deus, ele preparou um povo para que fosse missionário. Ele preparou um povo para que trouxesse as suas boas novas e para que esse povo fosse exemplo. Não apenas que a salvação fosse para Israel, mas que Israel seria um povo missionário, um povo escolhido para fazer essa missão. Deus escolheu. E nós sabemos que desde o dia 7 de outubro, a nação de Israel nos dias atuais, mais uma vez está em guerra. E essa lição bíblica já está preparada na CPAD. Creio que uns 3 meses atrás já estavam sendo preparada para estudarmos. E mesmo no período que nós estamos estudando sobre Israel como um povo escolhido para ser missionário de Deus, é nesse período de guerra que estamos estudando justamente essa lição. Mas deixa eu dizer a você que o Israel dos tempos bíblicos já não é mais o Israel dos dias atuais. É um povo que muito se afastou da vontade e dos desígnios de Deus. Mas existe uma promessa sobre Israel. Deus mantém essa promessa de pé. Mas, voltando ao assunto do plano missionário, Israel foi escolhido para isso. Israel, ele teve uma vocação por isso. Ele foi escolhido, ele foi salvo, ele foi escolhido para ser exemplo das nações. Só que Israel, ele começou a cometer falhas e começou a se contaminar com as religiões pagãs, falhando em sua missão. As idolatrias e os pecados afastaram Israel desta missão. Até porque para fazer essa missão tem que estar em perfeita comunhão com Deus. Qualquer povo, qualquer missionário que Deus escolheu para fazer essa missão tem que estar em perfeita comunhão. Se não estiver em perfeita comunhão, não tem como realizar esta missão. Vamos ainda falar e ler um texto sobre a idolatria de Israel, sobre a falha do povo de Israel. Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22. Versículo 1 a 5. As abominações de Jerusalém. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Faz-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E diz: Assim diz o Senhor Jeová: Ai da cidade que derrama sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolo contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste te contaminaste. Fizeste chegar os teus dias, e vieste ao fim dos teus anos. Por isso eu te fiz opróbrio das nações e escárnios de todas as terras. As que estão perto e as que estão longe de ti escarnecerão diante de ti, infamada, cheia de inquietação. Então, Ezequiel capítulo 22, versículo 1 a 5, vai falar porque Israel está sofrendo até os dias de hoje pelas abominações, pelo sangue derramado inocente, pela idolatria. Deus entregou Israel para ser prejudicado
pelos seus adversários. Por que eu uso o termo para ser prejudicado pelos seus adversários? Porque Israel pode ser prejudicado, mas não será destruído. Porque sobre ele existe uma promessa de Deus. E essa promessa é que Israel se manteria firme de pé até as promessas se cumprirem. Israel, ele falha na sua missão. Mas vale ressaltar que Israel tem uma contribuição para o mundo, porque a salvação nasceu lá em Israel. O plano de Deus nasceu em Israel. A partir de Abraão, Isaque e Jacó. De Jacó, as 12 tribos. E as 12 tribos. Das 12 tribos, 10 nações rebeldes, 2 que cometeram seus erros também, mas ainda permaneceram firmes, fiéis. De Abraão ainda surgido Ismael, que a Bíblia diz que a descendência de Israel seria como um jumento bravo, que estaria sempre conflitando com seus irmãos, brigando com seus irmãos. E hoje, a briga atual de Israel está justamente entre parentes, entre irmãos. Mas Israel, com todos os seus pecados, todos os seus erros, todas as suas falhas, Israel, mesmo não reconhecendo Jesus como Messias e colocando Jesus numa cruz, ainda há uma promessa sobre a vida de Israel e que Deus ainda salvaria Israel. Vai chegar um tempo que todas as nações estarão contra Israel. Aí, esse tempo, quando acontecer, a igreja já não estará mais na terra, estará com Cristo no céu. E quando Israel estiver por um fio, as nações estiver já quase derrotando Israel, Jesus, junto com a igreja de todas as nações, a igreja de todas as nações irá salvar Israel da última guerra e do último dia. Então, qual é a contribuição que Israel tem do evangelho para que todas as nações sejam alcançadas? Apesar da sua falha, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento e traduziram em grego, a língua mais usada naquele período. Além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio ao mundo, veio de Israel como Salvador do mundo. Vamos ler João capítulo 4, versículo 42. Que nos diz: e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que esse é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. E a gente vai ver aí que quando esse texto fala daquela mulher samaritana que Jesus falou com ela lá no poço de Jacó, e que Jesus manda ela chamar o povo para ouvi-lo, e ela vai. Depois que Jesus revela a vida daquela mulher, ela tem certeza que ele é um profeta e vai chamar o povoado, o seu povo samaritano, para ouvir o Messias falar. Quando ela vai e traz o povo diz: e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que cremos. O povo está dizendo: não é pelo que você falou que nós estamos acreditando, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador
do mundo. Não é apenas para Israel, mas Israel seria ou foi um povo escolhido para fazer essa missão de levar o evangelho para o mundo. Israel falhou, mas ele tem a sua contribuição, porque os judeus, os escribas que escreveram, fizeram manter viva a vontade de Deus para com todo mundo. Então, aprendemos agora, identificamos Israel como um povo escolhido para fazer a missão. Israel, um povo escolhido para levar o evangelho a todas as nações, todas as nações. E os textos são bem claros e bem produtivos em dizer todo mundo, todo mundo. Então já identificamos Israel como um povo escolhido para um propósito missionário, mesmo falhando, teve uma bela contribuição, até porque tudo começa em Israel, com Abraão, Isaac e Jacó, a descendência de José e Maria, de Davi, toda a história começa em Israel. O amor de Deus, segundo tópico, o amor de Deus para com as outras nações. É sabido, meus amados irmãos, que todos povos já estavam na lista, já estava na presciência, na onisciência de Deus. Mas volto a repetir, um povo que Deus escolheu para que fosse exemplo e ganhasse as outras nações para o reino que estaria preparado, ou que esteve preparado ainda por outras nações. Esse evangelho se mantém vivo. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Johannes Blau, erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso no capítulo 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Serepta, no livro do profeta Jonas, nos livros proféticos, encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os remidos. Vamos conferir Isaías 45. Isaías 45, versículo 6, depois o versículo 22. Para que saiba que desde o nascente do sol, desde o poente que fora de mim, não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Vós todos os termos da terra. Vós todos os termos da terra. Olhai para mim, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos ler ainda Isaías 49:6. Isaías 49:6. Disse mais: pouco é que seja meu servo para restaurar as tribos de Israel, de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Olha, isso é uma outra nação. Veja só, disse mais: pouco é que seja meu servo para restaurar as tribos de Jacó. As outras nações vão também ter esse papel de restaurar as tribos de Jacó e tornarem a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz do gentio, para que seja minha salvação até a extremidade da terra. Então toda a terra está no plano da salvação. Não há nenhum povo sequer que fique fora do plano da salvação. 52:10. O Senhor desnudou o seu santo braço. Vou ler novamente.
o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Ele desnudou, ele arregaçou, ou seja, ele colocou o braço dele para salvar todas as nações. Todas as nações serão salvos pelo evangelho que ele plantou na terra. Israel falhou, mas contribuiu e muito. Vamos estudar um pouco sobre a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta e o profeta Elias, que é a missão no Antigo Testamento que nós estamos estudando. Sarepta é uma antiga cidade fenícia localizada próxima ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus enviou justamente a cidade de Sarepta, a casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa, já convencida que ela e seu filho convencida de que ela e seu filho morreriam logo depois. Mas quando a viúva obedeceu a palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija, a multiplicação da farinha e do azeite. Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e o restaurou a vida. A mãe do menino falou: nisso conheço agora que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Veja, a viúva prepara o alimento, só era o último alimento para ela e seu filho, e depois ela morreria, ou eles morreriam. Então Elias faz um milagre da farinha, do azeite nunca faltar, mas o menino acaba adoecendo. E ela já conhece que Elias é um homem de Deus, é um profeta. E esse menino agora vem ver, vem tornar a vida, vem ressuscitar. Porque Deus, quando ele entra em ação para salvar a sua nação, ele entra com milagres, com ressuscitação, com pessoas voltando à vida. E nisso, Deus providenciou que o filho daquela mulher não morresse. Então, estava acontecendo ali parte da missão. Parte da missão. Porque o que é que a missão traz? A missão traz vida. Ela ressuscita, e de fato ela ressuscita. Ela ressuscita tanto no âmbito espiritual. Ela ressuscita trazendo o pecador que está morto no pecado. Ela vai ressuscitar o pecador que está no pecado. Está morto pelo pecado. Mas a missão, o campo missionário, o projeto missionário que Deus preparou, foi justamente fazer com que algumas pessoas viessem à vida. Jesus, quando veio à terra, ele ressuscita Lázaro, filho da viúva, a filha de Jairo, e é um projeto missionário trazendo a vida às pessoas. E lá no Velho Testamento não foi diferente. O profeta Elias foi usado por Deus para fazer esse milagre. O profeta Eliseu também foi usado por Deus para fazer esse milagre. E Eliseu já tinha morrido quando colocaram o defunto na sepultura, que o corpo de Eliseu toca nos ossos. Aliás, os ossos é o corpo do defunto. O corpo do defunto toca nos ossos de Eliseu. O defunto ressuscita. Então, a missão de ressuscitar vidas, propósito missionário de trazer vida às pessoas, está desde o Velho Testamento. E continua. E os apóstolos também, que tiveram a missão de trazer vida física, além da vida espiritual. Paulo foi um deles. E vamos lá
agora para a missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é Misericórdia de Deus para com todos os homens. A viúva de Serepta, que era da cidade de Finícia, recebeu esse milagre da farinha multiplicando na panela, do azeite que não ia faltar. Lá da cidade da Finícia, próximo ao sul de Sidom, recebeu esse milagre. Então outras nações já estavam experimentando a missão de Jonas em Nínive. E o nome do livro dele significa A Misericórdia de Deus para com todos os homens. Mesmo não tendo conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu uma ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas. Como consequência de seus muitos pecados, Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. E destaca ter tido um dos despertamentos espirituais mais notáveis. Então, você vai ver várias referências bíblicas. Vamos aqui ver algumas referências bíblicas no livro de Naum. Naum capítulo 1 e versículo 11. Capítulo 1 e versículo 11. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. A justiça e a misericórdia de Deus e a destruição dos seus inimigos e o livramento do seu povo. O cerco é tomado. O cerco é tomado de Nínive. Então você vê mais referências sobre Nínive. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Ainda tem mais texto. Naum 2 e 12. Veja aí. O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes. Estrangulava a presa para as suas leoas. E enchiam de presas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Isso é tudo referência da maldade de Nínive. Mas vamos lá, ainda tem mais texto. E eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leãozinhos, e arrancarei da terra a tua presa. Não se ouvirá mais voz dos embaixadores. Tem mais texto ainda sobre Nínive. Capítulo 3, versículo 1 a 4. Não, capítulo 3, versículo 1 e 4. Ai das cidades ensanguentadas, ela está toda cheia de mentira e de rapina. Não se aparta dela o roubo. Versículo 4. Por causa da multidão dos pecados de muito graciosa meretriz, da mestras das feitiçarias, que vendeu os povos com seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Versículo 16 e 19. Multiplicar-se os teus negociantes mais do que as estrelas dos céus. A locúcia se espalhará e voará. Não há cura para a tua ferida. A tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a sua malícia. Veja, isso era toda maldade de Nínive. Então o comentarista diz aqui, ao comentar o capítulo 3 do livro, destaca ter sido um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama a todos os jejum e oração, e por isso o juízo não caiu sobre eles. Como a cidade não foi condenada em razão ao arrependimento do povo,
o profeta ficou profundamente indignado. Todavia, o Senhor o fez ver que ele ama a humanidade. Jonas não queria a salvação de Nínive por sua grande rebeldia, por ser um povo tão malicioso, cheio de maldade. Versículo 19 está dizendo: não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos que ouviram sobre a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou o conhecimento a tua malícia. Então era um povo muito malicioso. Só quando Deus diz que não há cura, porque o povo estava em pecado, mas Nínive se arrependeu. E eles se arrependem porque Deus está com a sua misericórdia ativa para perdoar. Eles se arrependem e Deus não deixa o mal abater. O juízo não recaiu sobre eles. Então, no tópico 2, nós falamos dos olhos de Deus sobre todas as nações, todos os povos. Lá em Serepta, uma cidade fenícia, Deus fez milagre lá com aquela viúva, multiplicando a farinha da panela e ressuscitando seu filho. Em Nínive, Deus salvou aquela nação maliciosa, porque se arrependeram diante da sua face. Então, o terceiro tópico: aliança entre os judeus e a humanidade no Antigo Testamento. A aliança de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Vamos ler Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 20. Versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. 1 Pedro, vamos lá, vamos ler 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, qual na verdade entre outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O plano da salvação, ele estabeleceu algumas alianças com o homem a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. E agora iremos estudar o segundo subtópico, a aliança incondicional e a aliança condicional. A aliança condicional, essa aliança precisa algumas coisas ser feita para que se cumpra parte de ambos os lados. Agora, a incondicional, um lado vai cumprir independentemente do outro lado. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus. A parte de Deus ele vai cumprir. É a aliança incondicional. Uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em sua graça, por um juramento irrestrito e conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem pactuam. Então, aliança incondicional, independente de qualquer situação,
mas está em Deus. Está em Deus a sua capacidade, a sua fidelidade. Está em Deus capacidade de permanecer fiel. Está em Deus. A aliança condicional é uma proposta de Deus. Ele fala a aliança e propôs você escolher. Você tem um direito. É uma proposta condicional, em que no contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Assim, por meio de suas alianças, Deus firmou compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador enviado por Deus. Vamos conferir na carta de Gálatas, de Paulo a Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, meus queridos irmãos e amigos, nós falamos aqui, nesse terceiro tópico, a aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. E as alianças que Deus estabeleceu, sendo fiel para cumpri-la, são a aliança incondicional e a aliança condicional. Como eu falei, a condicional vai depender de nenhuma das partes quebrar o pacto. Mas a incondicional, Deus nunca quebrará o seu pacto, porque a fidelidade dele permanece, ele é fiel. Agora depende se a outra parte vai cumprir. Se os homens vão cumprir, ele coloca a sua proposta. Ele diz: eu coloco perante seus olhos, perante vocês, a bênção e a maldição. E ele ainda diz assim: com a minha aliança eu ainda indico, eu ainda dou a indicação. Escolhe, pois, a vida, para que vivas e as promessas se cumpram. Mas essa é a aliança condicional e a aliança incondicional falada no Antigo Testamento. Então, fazendo uma análise rápida e simplória, identificamos Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. Falamos sobre a falha de Israel e a contribuição de Israel para o mundo, para que o Evangelho viesse até nós. Mesmo falhando, mas eles contribuíram. Segundo tópico, aprendemos que os olhos de Deus estão sobre todos os povos. Falamos da viúva de Sarepta, que era de uma cidade fenícia, não tinha nada a ver com Israel. E falamos também da salvação de Deus em Nínive, que não tinha nada a ver com Israel. Inclusive, o profeta Jonas preferia que aquele povo fosse destruído. Mas a misericórdia do Senhor alcançou Nínive. Então, é a missão transcultural no Antigo Testamento. E no terceiro, como falamos, as alianças de Deus, aliança incondicional e aliança condicional. Tá certo? Deus abençoe a todos. Todas as segunda-feiras, escola bíblica cristã. Temos escola bíblica no nosso templo sede, na rua Hinaldo Moraes, em frente à Escola Estadual Carlos Dias, e também na congregação Cajueiro, em frente à casa do nosso amigo Benezé. Venha participar da escola bíblica cristã. E lembre-se que não se pode se levantar para ensinar, se não primeiro se assentar para aprender. Deus abençoe a todos, paz e esperança. Participe da Escola Bíblica Cristã. Igreja Evangélica, Rede Esperança.